A nossa saudação às nossas ovelhas amadas, reclusas ainda. Espero que esta quarentena se encerre logo e possamos voltar todos à comunhão dos santos. Queremos saudar também a todos os ouvintes da Palavra de Deus que estão escutando a nossa pregação desta oportunidade. E eu quero ler em Gênesis 3,19, que diz assim a Palavra de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. O que acontece depois da morte? Desde o começo do mundo que a humanidade é testemunha de que as pessoas morrem. O que acontece com a pessoa depois da morte? O homem é um composto de duas partes, corpo e alma. Por ocasião da morte, essas duas partes se separam. Quando nós vemos um corpo ser sepultado, ali está somente uma parte. Aquele corpo é sepultado e depois de algum tempo, abrindo a cova, só se encontra pó. Por quê? Porque o corpo do homem foi formado do pó da terra. Tu és pó e ao pó tornarás. Muitos elementos químicos que estão na terra estão também no corpo. Todos os elementos químicos que estão no corpo estão também na terra. O corpo, então, uma vez sepultado, volta ao pó. Corrompe-se, desintegra-se. E todos sabem disso. Muitos veem isso. Mas sendo o homem um composto de corpo e alma, o que acontece com a alma? Essa é a nossa grande pergunta. A alma subsiste após a morte. E é esse o tema do que vamos falar nesta oportunidade. Então, o que acontece depois da morte? Eu quero dividir a exposição em duas partes. Primeiro, o pós-morte daquele que confia em Cristo. E segundo, o pós-morte daquele que não confia em Cristo. Porque o pós-morte para ambos não é o mesmo. Eles são diferentes. Então, em primeiro lugar, o pós-morte daquele que confia em Cristo. A primeira coisa que posso dizer é que Deus tem prazer quando na terra morre um cristão. No Salmo 116,15 está escrito: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus avalia o ato e considera algo precioso, algo de valor. Aliás, Deus considera bem-aventurado o cristão que encerra os seus dias aqui na terra. Porque em Apocalipse 14,13 está escrito assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A segunda coisa que eu posso dizer é que morrer no Senhor significa morrer confiando no Senhor Jesus. Esse é um bem-aventurado, isto é, tem a felicidade segundo o padrão de Deus, que é a felicidade eterna, na presença contínua de Deus. A terceira coisa é que também o Espírito se alegra, porque os cristãos descansam das suas fadigas. Quais fadigas? A luta contra o pecado, as tentações, as perseguições que sofrem por causa do nome do Senhor, as armadilhas de que é vítima, as injustiças sofridas. O cristão descansa de tudo isso. A quarta é que o texto de Apocalipse ainda afirma que as suas obras o acompanham. O cristão não é salvo pelas obras, mas é salvo pela graça para fazer boas obras. As suas boas obras nunca poderiam ser a causa da sua salvação. Por isso que o cristão não apresenta currículo, méritos, não exibe medalha de honra ao mérito. Por isso o cristão não tem obras a apresentar a Deus como causa da sua salvação. E assim, as suas obras não o precedem. Por isso que o texto afirma que as suas obras o acompanham. Isto é, elas não vão na frente, não vão como exibição de um troféu, como quem diz: eis aqui o meu currículo, eis aqui o meu atestado de mérito para entrar no céu. Não, de forma nenhuma. Efésios 2,10 diz que somos feitura dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Não somos nascidos de novo por causa das boas obras, mas somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A quinta coisa é que os cristãos têm vontade de partir e estar com Cristo, porque em Filipenses 1,23 está escrito: ora, de um e outro lado estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O cristão considera incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Quer dizer, a morte, a rainha dos terrores, não causa nenhum medo ao cristão. Antes ele deseja logo passar por ela e entrar na eternidade com Cristo. Tal é a sua segurança, tal é a sua certeza. Ele deseja, porque vai ficar livre do pecado, da tentação, vai ficar livre de desagradar a Deus por causa de pecados. Por outro lado, ele passa a usufruir da eternidade de luz, passa a gozar da presença augusta, real, presencial de Cristo, algo que hoje ele só experimenta pela fé. Então, as vantagens, diz o apóstolo, são incomparáveis. A sexta coisa é que ele passa a integrar o contingente dos justos aperfeiçoados, como diz Hebreus 12, 23, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a condição de quem vai para o céu depois da morte. Ele passa a fazer parte da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, passa a estar na presença de Deus o juiz e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A alma agora está em perfeição. Verdade é que uma parte do homem ainda está lá na terra, em corrupção, que é o corpo, aguardando a ressurreição do último dia, está lá na sepultura. Isso se dá porque Deus projetou que todos os cristãos sejam completados no mesmo instante, como afirma Hebreus 11, 39 a 40. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Repare nessa última frase, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa frase se refere aos cristãos que já morreram, que já estão no céu. A alma dos cristãos mortos já está em perfeição, porém os seus corpos continuam em corrupção, no pó, na desintegração. Somente no último dia os seus corpos serão reabilitados e unidos novamente às suas almas. E então todos eles, a partir desse momento, estarão novamente completos, de modo invencível. Então, todos os cristãos serão completados no mesmo instante. Deus reservou dessa forma. Todos os grandes santos das Escrituras, os gigantes da fé como Abraão, Samuel, Moisés, Daniel, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os pais da igreja, todos os reformadores, todos os pregadores fiéis em toda a história da salvação, todos, só serão completados juntos com todos, no último dia, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, esse último evento será a ressurreição dos corpos, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As almas virão do céu com Cristo, receberão seus corpos pela ressurreição, todos juntos, no último dia, no glorioso momento, conforme anunciado por Jesus Cristo. Eu quero aplicar e dizer, o cristão vive nesta terra, porém com perfeita consciência que aqui não é a sua casa, que aqui não é a sua pátria, mas que a sua pátria está nos céus, onde aguarda para voltar para casa. Por isso que ele vive aqui destituído de apego aos bens materiais. Ele vive aqui livre de cobiça, de ter, de possuir, pois o seu tesouro é ajuntado num cofre onde a traça não consome e onde os ladrões não escavam nem roubam. O cristão ama a vida, cuida da sua vida, do seu corpo, como propriedade de Deus, mas ele sabe que um dia o seu corpo voltará ao pó, e nesse mesmo dia ele se apresentará diante de Deus e será aceito, porque confiou não em si, nas suas obras, nos seus méritos, mas confiou em Cristo, nos méritos de Cristo, na obra redentora de Cristo, e assim ele ouvirá o bem-vindo do Pai Celeste. Esse é o quadro de como se sucederá quando da morte daquele que confia em Cristo.
Esse é o pós-morte dele. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição. O que acontece depois da morte? Em segundo lugar, o pós-morte daquele que não confia em Cristo. Quando morre alguém cheio de confiança em si mesmo, cheio de confiança nas suas boas obras, de que é bom, de que fez isso e aquilo em favor de Deus e do próximo, e usa isso como mérito, como que obrigando Deus a salvá-lo, quando essa pessoa morre, e enquanto os parentes estão cuidando do corpo, junto com a funerária, outros chorando a perda, a saudade de fulano, essa alma está entrando na eternidade de trevas. Por quê? Porque não confiou em Cristo. Ora, se Cristo disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por Ele, e se essa pessoa ousou não confiar em Cristo antes de morrer, ela não foi ao Pai. Ela viveu na terra debaixo de condenação, porque não confiou em Cristo, e morreu debaixo de condenação, porque morreu sem confiar em Cristo. A Escritura afirma a respeito da confiança que se deve ter em Jesus, em João 3,18, assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. João 3,18. Quem crê não será submetido a julgamento, mas aquele que não crê também não será submetido a julgamento, pois já foi submetido desde que nasceu, pois já nasceu debaixo da culpa, debaixo da condenação, e nunca mudou a sua sentença. É esse decretum horribilis que está escrito em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por intermédio de Adão, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou, trouxe junto consigo a morte. E então a morte passou a todos os homens como um vírus poderosamente mortal, abrangentemente letal. Todos os homens nascem caídos sob a culpa do pecado, mesmo sem terem cometido um único pecado. Eles já nascem debaixo de culpa, por causa da sua natureza pecaminosa, caída. Pecar para eles é só uma questão de tempo. Logo, logo eles vão começar a pecar. Então eles nascem condenados. E caso não mudem essa situação durante a sua vida, pelo crer em Cristo, pelo confiar em Cristo, eles continuarão condenados e morrerão condenados. Do nascimento à morte física, viveram condenados. E ao morrer, continuam condenados. A essa condenação a Escritura chama de morte eterna, ou a segunda morte. Em Apocalipse 21:8 está escrito: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte será vivida dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Essas palavras denotam os sofrimentos dessa condição. Por vezes, sem conta, ouvimos os homens dizerem: ah, esse negócio de inferno é conversa para boi dormir. O inferno é aqui mesmo. Ó pecador, nós dizemos, se crescem na Escritura e soubesses quais são os sofrimentos do inferno, tu preferirias ficar em cima de uma cama, na indigência de algum hospital, sofrendo com as dores do câncer, sem morfina, sem anestesia, sem remédio algum, e preferirias ficar por toda a eternidade nessa condição, e ainda assim considerarias estar num paraíso, num hotel 5 estrelas, quando comparado com os sofrimentos do inferno. A coisa mais triste de escutar é quando ouvimos de que alguém que não confiava em Cristo, e que estava sofrendo horrivelmente numa cama de hospital, e por fim morreu, e ouvimos as pessoas dizerem: descansou. Como descansou? Se agora é que ela começou a experimentar os horrores do inferno, os sofrimentos mais terríveis e mais lancinantes, os sofrimentos mais atrozes que jamais poderemos expressar. Jesus avisou sobre o inferno, sobre os horrores do inferno, sobre os sofrimentos eternos que as pessoas sofrerão lá. Ele usou palavras terríveis para nos exortar quanto ao inferno, palavras que pudessem traduzir os maiores sofrimentos que podemos conceber na nossa mente finita e com a nossa pobre linguagem humana.
E cremos que as dores do inferno são ainda maiores do que as palavras humanas que foram usadas o podem expressar. As figuras que Jesus usou foram as mais dolorosas para exprimir as angústias do inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9,48. A frase, onde não lhe morre o verme, aponta para a picada do escorpião, que é uma picada super dolorosa, que será sentida continuamente por todos os inquilinos do inferno. No inferno estão em tormentos, Lucas 16:23, onde mostra que o inferno é um lugar de tormentos. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14:21. Observe essa frase: não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Um alívio sequer, um instante sequer de alívio, os inquilinos do inferno não vão ter. Por isso que João Batista dizia: raça de víboras, serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33, que mostra que o inferno é um lugar de condenados, é um lugar de tormentos, lugar de condenação. Atente, lugar de tormentos, lugar onde não se tem descanso nem de dia nem de noite, lugar onde a dor é como a mordida do escorpião, abismos, trevas profundas, lago de fogo e enxofre, são apenas algumas das palavras que a Escritura usa para designar o inferno. O inferno é o lugar da ira do Cordeiro, o lugar onde os seus inquilinos sofrerão o castigo eterno, por todas as suas desobediências à Escritura, por todo o seu desprezo para com Jesus, por todo o seu escárnio contra os pregadores, aqueles que só foram para lhes fazer bem e foram tratados com escárnios e desdéns. O pós-morte daquele que não confia em Cristo é o mais terrível possível, é a danação eterna. A pessoa morará eternamente na companhia das piores pessoas da terra, as mais malignas, assassinas, corruptas, maledicentes, roubadoras, adúlteras, fornicárias, mentirosas, idólatras, feiticeiras, bruxas e todos os praticantes da iniquidade, e também na companhia de todos os demônios e de Satanás. No inferno não haverá mais qualquer misericórdia da parte de Deus. O conforto do inferno é zero. Nenhuma misericórdia entre os seus inquilinos. Tudo será feito em máxima ruindade, em total malícia e ódio. E todos esses tormentos começam a ser experimentados a partir do instante da morte daquele que não confia em Cristo. Enquanto a funerária aqui na terra apronta o corpo, enquanto os parentes choram e preparam o velório, enquanto o cartório emite o atestado de óbito, enquanto as rádios anunciam a morte desse fulano, a sua alma já começa a experimentar os horrores da danação eterna. Nada mais pode ser feito a partir da morte. Depois da morte, segue-se o juízo. O que tinha de ser feito, foi feito até o momento da morte. Na conclusão, eu quero perguntar: você que crê que o que a Escritura diz acerca do mundo do porvir é verdade, se você crê, se você tem certeza que ainda não confia em Cristo, então saiba que a sua sentença só pode ser mudada enquanto você estiver vivo. Por isso, o momento de correr para Cristo é agora, já nesse instante. Amanhã pode ser muito tarde. Se você, ouvindo a palavra de Deus, reconhece que não confia em Cristo ainda, então pare tudo que você está fazendo e que você está sendo e vá cuidar da sua alma. Vá acelerado, com pressa. E não se dê descanso, não se dê sossego enquanto não tiver certeza que confia exclusivamente em Cristo para a sua salvação. Não ouse ter o sono desta noite, se você não tiver essa certeza. Se você se demorar por incredulidade e morrer sem confiar em Cristo, saiba que o sofrimento eterno será o seu companheiro. Banido da face de Deus e de Cristo, aquele que morreu na cruz para salvar pecadores e foi desprezado por você, que preferiu confiar nas suas boas obras, na sua bondade, nos seus feitos. Prepare-se para dizer a si mesmo, por toda a eternidade: eu ouvi a verdade e não me dei por avisado. Agora curto aqui a dor do inferno, a dor do tormento eterno e a dor da separação eterna de Deus. Por outro lado, se você confia em Cristo, então a morte é um anseio e um modo de chegar mais rápido à companhia de todos os santos que já se foram, e principalmente à companhia do Salvador. Você é aquela pessoa que valoriza a vida e a conserva, mas que não teme a morte, pois ela é tão somente a porta de entrada para a bem-aventurança eterna. Sua ânsia
é se encontrar com aquele que ele salvou, porque você confiou nele, abdicou do trono da própria vida, reconheceu-se inapto para se salvar a si mesmo, na base dos seus recursos, e então jogou-se inteiramente nos braços do Salvador, que ele acolheu e lhe garante a salvação eterna na bem-aventurança eterna. Essa é a certeza do pós-morte de todo aquele que confia em Cristo. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Amém.